Tudo bem, pessoal? Hoje, por conta da hemorroida de Jonatas, não conseguimos gravar nosso programa semanal. Então, nós vamos fazer um compilado dos melhores momentos de semana em 3x4 dessa temporada. Então, vai ter Diego Palma, Roseli Lopes, Professora Adriana, Dr. Silvio Cogo, Letícia Aguiar, Amanda Eufrásio, Diácono João, o Birola, o Humor de Garagem e muito mais. E começa agora o Semana em 3x4. Vamos agora para o quadro que é sucesso aqui no Semana 3x4. Nessa temporada, a gente está trazendo sempre um entrevistado novo, né? Alguém para falar um pouquinho da sua área, daquilo que vive. E hoje a gente está recebendo aqui ela, Letícia Aguiar, contadora, coach de empreendimentos, ela que trabalha com empresas, com microempreendedores individuais aqui em Peruíbe, proprietária da Aguiar Consultoria e coautora desse livro aqui, muito bom, super recomendo. Empodere-se agora. Muito obrigado pelo carinho da sua presença. Letícia, tudo bem? Tudo bem, eu que agradeço o convite. Estou super feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigada. A Letícia vem aqui hoje no Semana em 3x4 falar um pouquinho sobre os reflexos da pandemia, não tem como deixar de ser esse o assunto, no mundo contábil, empresarial e na sua vida funcionário de empresa, porque tiveram muitas novidades e resoluções na parte do pessoal durante essa pandemia. E nada melhor do que uma contadora para conversar com a gente sobre isso. Eu queria começar hoje com a Thaís. Vamos lá. Letícia, minha primeira pergunta para ti. O que foi mais difícil nessa pandemia? A pandemia em si, você tomar todos aqueles cuidados, se adaptar, né, para atender os clientes, né, e tudo mais? Ou os sistemas que você tem que acessar para conseguir cadastrar cliente e funcionário de cliente, tudo aquilo que a gente já sabe como é que funciona. O que é mais difícil lidar? Com a adaptação ou com esses sistemas, tipo da Caixa Econômica? Com certeza com os sistemas, que não deixa de ser uma adaptação, né? Porque foram criadas outras ferramentas e outras medidas e outras normativas. Então, mudou toda uma rotina, né? Um hábito que a gente tinha de prestar a informação para o governo, seja ela uma informação federal, municipal, estadual, mudou a forma de entrega. E aí, consequentemente, muita novidade, programas novos, muitas pessoas acessando ao mesmo tempo. Isso foi, assim, desgastante no processo mesmo. A gente percebe aqui que a Thaís já fez uma pergunta direcionada. Por quê? Porque a Thaís está trabalhando agora com contabilidade também e está começando a ficar revoltada com a área. Que a Caixa Econômica Federal é quem normalmente nos dá o maior trabalho, né? E então eu vou passar a bola para o Jonatas, que é uma pergunta para uma pessoa que está fora desse mundo, que de repente ele pode fazer uma pergunta um pouquinho menos parcial. Diga aí, Jonatas, qual a sua pergunta para a Letícia? Oi, Letícia, boa noite. Eu queria fazer uma pergunta, não é bem referente à pandemia e tal, mas Letícia Aguiar, casada com o grande Vinícius Lousada, um casal empreendedor, um casal escritor. Eu queria saber como ficou o trabalho perante a todos esses problemas, essas coisas. E uma outra pergunta junto com essa pergunta. Teve muita gente abrindo empresa de entrega de comida, de lanche, porque o que eu mais vi foi a galera fazendo máscara e entregando comida. O cara não sabia fazer arroz e feijão, agora ele está entregando marmitex. Então essa é a pergunta que fica. São duas perguntas, na verdade. Tá, vamos lá. Primeira pergunta, casal empreendedor. Gente, foi uma loucura. Porque o meu esposo ele tem uma academia aqui na cidade, então, de atividade física, que também teve que fechar, seguir todos os protocolos da quarentena. E o que aconteceu? Ele pegou todos os alunos do presencial e levou para o online. Só que, com um pequeno detalhe, como o ambiente estava fechado, esse online começou a acontecer na minha casa.
mesmo tempo que o meu home office estava instalado em casa. A minha casa, por sua vez, é uma casa pequena, aconchegante, só que ela só dispõe de um único cômodo para sala e cozinha, dividido por um balcão. Então, enquanto eu estava trabalhando, ele estava dando treino e nós estávamos divididos por um balcão. Aconteceu diversas vezes de eu fazer stories e postar nas redes sociais, assim, a tela do meu computador, a minha cara tentando trabalhar e ele no fundo assim, vai galera, olha chinelo, porque as aulas estão ao vivo. Então, assim, foi uma loucura, porque às vezes eu queria estar numa reunião, uma chamada de vídeo, e aí eu tô lá uma concentrada, aí ele fazia assim pra mim. Aí eu fazia, tipo, não, eu tô na reunião, ele. Porque ele tinha que entrar na aula ao vivo, os alunos estavam esperando isso do outro lado, mas eu também estava numa reunião com o cliente, porque não tinha pra onde ir. Então, isso aconteceu diversas vezes. Quando a gente conseguia combinar os horários, eles não tinham uma outra forma, eles iam acabar conflitando, eu ficava no quarto, botava várias coisas atrás da porta, assim, para isolar um pouco o som dele na cozinha gritando, e a gente parede com parede. Então, foi uma adaptação em todos os sentidos. E aí eu falava para ele, meu, vai pra academia, abre lá, dá teu treino lá, né? Me deixa em paz em casa, só ficar de porta fechada, ninguém vai te ver. Ele, não, a gente não pode sair de casa, eu vou dar um treino de casa. Falei, tá bom. E aí nessa vai cabo de vassoura, de rodo, toalhas pro chão, enfim, né? Fora tudo isso, isso. E a segunda pergunta, referente à abertura de novas empresas. Sim, abriram muito mais empresas. Eu acredito que as pessoas oportunizaram esse período da quarentena para se reinventar, para empreender, para criar novos estilos de trabalho. Perfeito. A gente sempre faz aqui uma rodada de perguntas, como você, telespectador, está acostumado. E vamos começar hoje com Thaís de Jesus. Vamos lá, Thaís. Boa noite, Adriana. Adriana, que é nossa conhecida aqui, né? Adriana, tudo certo. A minha primeira pergunta é assim, os exercícios físicos, eles estão automaticamente relacionados com a nossa saúde mental? Porque eu vejo que muita gente nessa pandemia acabou ficando mais, vamos dizer assim, triste, né? Mais cansada, assim, do dia, né, passar. Não só por conta de ficar em casa, mas por não fazer exercício algum, sabe? Muito sedentarismo por não poder sair, não poder fazer aquela caminhada que fazia, né? Então, como que funciona essa ligação entre corpo físico e mente? Então, a atividade física é importante em todos os sentidos, para o corpo, para a mente e principalmente para o espírito também. Porque ele traz um benefício total, que a gente se sente com uma autoestima melhor, a gente deixa o cansaço de lado, porque a gente fica com o corpo mais forte, mais saudável, e isso a nossa autoestima eleva e faz muito bem para a nossa cabeça, para o nosso pensamento, para a gente ter um dia a dia melhor e principalmente um futuro melhor, né? Agora que a gente está saindo um pouco desse período de pandemia, né? Daqui a pouco vem a vacina, daqui a pouco a gente volta de vez para as ruas. Já estamos voltando aos poucos. De repente não era o caminho, mas já estamos voltando aos poucos. Será que a gente deve, depois disso, já sair correndo uma maratona ou não? Qual que é o caminho? Qual que é o próximo passo no pós-pandemia? Então, devemos voltar com cautela, né? Porque com tanto tempo parado em casa, alguns continuaram fazendo alguns exercícios na pandemia dentro de casa, outros não, né? Porque o pessoal gosta de ir para uma academia, para a praia, enfim. Então, pessoa que não fez atividade física durante esse recesso, né, de isolamento social, ideal seria começar aos poucos, com uma caminhada, uns exercícios moderados, para o corpo retomar uma atividade física e depois voltar como estava antes da pandemia. Então, tem que ser tudo aos poucos, regrando os exercícios e a quantidade. Jonatas Versolato, você que durante esse período de pandemia teve várias crises e precisou, inclusive, começar a retomar alguns exercícios físicos, qual a sua pergunta para a Adriana? Oi, Adriana, tudo bom? Tudo bom? Uma pergunta, sendo eu mesmo, depois a gente faz os personagens. Como o Eliacon falou, eu comecei a fazer algumas atividades físicas, tal, de forma online e tudo mais. Uma coisa meio clichêzona, mas eu acho que toda professora de educação física já ouviu nessa pergunta.
qual seria o básico para quem é sedentário, igual eu, né, que agora não estou tão sedentário, mas, enfim. Qual seria o básico para a pessoa começar? Para começar a fazer alguma atividade física, sair da inércia. Falar, não, quero fazer alguma coisa. O que você indica, Adriana? Eu indico para sair da inércia, como você mesmo citou, poder fazer uma caminhada no próprio quintal. Já é uma boa atividade física para começar, para retomar o corpo, a se mexer, a se movimentar, a fazer esforço. Não tem problema, no próprio quintal, ou você dá volta na sua casa, ou se sua casa não tem um quintal muito amplo, não tem problema, você faz várias voltinhas da cozinha para a garagem, enfim. Aí é um ótimo recomeço. Adriana, você é professora de Pilates hoje, né? É instrutora de Pilates. E eu vejo que, assim, não sei se hoje está tão assim, mas antigamente, no início de que começou essa onda das pessoas procurarem, né, as aulas de Pilates, por questão de saúde mesmo, acho que a maioria eram mais mulheres, né? Eu não sei se por conta de preocupação ou por conta de algum preconceito. Isso mudou ou permanece sendo a mesma coisa? A maior parte é mulher e os homens não ligam tanto assim para a saúde? Na realidade, as mulheres frequentam muito mais uma atividade física do que os homens. Os homens preferem mesmo a musculação. No caso do Pilates, muita gente tem acha que o Pilates é uma coisa mais simples, mais calma, mais alongamento. E não é isso. São exercícios sem impacto, através de equipamentos e acessórios, que fortalece o corpo todo e faz um efeito muito bom com relação à força, tudo, e alonga o corpo totalmente, assim, deixa a pessoa flexível, não importa a idade. Uma academia de Pilates, ela trabalha muito mais com a nossa autoestima e muito mais também com o nosso corpo, não no sentido visual, né? Mas no sentido do corpo mesmo, do organismo estar circulando e estar trabalhando bem. Uma academia de musculação normalmente tem uma visão um pouco mais física, mais visual. Tem uma diferença muito grande? Qual é a grande diferença de uma academia de musculação e de uma academia de Pilates? Olha, ambas trabalham o corpo, fazem força, só que na musculação você vai pegar bastante peso, né? Se você é uma sedentária, uma pessoa sedentária, você vai começar com pouco peso, depois, com o tempo, você vai aumentando. No Pilates, você não utiliza peso, você utiliza mola ou a lei da gravidade. E com isso, a gente vai modificando os exercícios para eles ficarem mais difíceis de execução e ter um movimento melhor, de amplitude melhor com o corpo. Então, é algo mais global do que a musculação. A musculação é mais casos isolados. Se eu quero trabalhar só o peitoral, se eu quero trabalhar só a coxa, entendeu? Então, a visão, assim, que eu posso definir é nesse sentido de exercício, mas ambas atividades são ótimas para qualquer pessoa, para qualquer idade. Dona Roseli, boa noite. É um prazer recebê-la aqui no Semana em 3x4. Boa noite. Agradeço o convite e vamos falar um pouquinho aí dessa pandemia, né, que pegou todos desprevenidos, né, na nossa área de escola, na área de educação, está sendo bem difícil, né, mas nós estamos nos reinventando, estamos nos adaptando, porque, na verdade, ninguém, pelo menos nós, não tínhamos a ideia, nem a noção de fazer um planejamento com aulas remotas, né, então tudo foi um aprendizado, né, em tempo recorde para a gente conseguir passar o conteúdo para os alunos, né, se bem que nós temos alunos desde o berçário até o 3º ano do fundamental, então os pequenininhos é muito mais difícil, porque realmente depende muito do presencial, mas os maiores, né, de 4 anos para cima, eles até estão respondendo bem, mas é como um teatro, atrás dos bastidores parece que não está acontecendo nada, mas aquilo está pegando fogo, a gente está correndo, as professoras estão tentando se adaptar da melhor forma possível. Estamos usando aplicativos como o Zoom, por exemplo, para ministrar essas aulas online. E estamos, assim, sempre atentas às dificuldades das mães, das crianças, porque tem um outro lado também.
que as mães estão com dificuldades para acompanhar, tem mãe que está trabalhando, tem mãe que está fazendo home office, então ou ela trabalha e tem que também dar uma mão para o filho na hora da aula, né? Alguns conseguem sozinho, outros precisam da ajuda da mamãe. Então, é muito difícil tudo isso. E agora estamos nos preparando para o ensino híbrido. O que é o ensino híbrido? É continuar o ensino remoto e quando for liberado, a gente vai fazer o ensino presencial e remoto. Algumas salas, algumas crianças vão continuar com ensino remoto. Porque elas são crianças de risco, são crianças ou que não podem vir à escola, ou que tem alguém na família, na casa delas, que não pode correr o risco de pegar esse Covid-19. Então, nós vamos fazer o ensino das duas maneiras, tanto híbrida quanto presencial. Eu queria começar por aí, certo? A gente fala de crianças com idade ainda de alfabetização, né? O processo de alfabetização é um processo delicado, sutil, já da maneira presencial. Querendo ou não, crianças, né, menores de 4 anos, têm a questão da sinestesia, né, de sentir o tato, o carinho da professora, o carinho dos coleguinhas, né? E, querendo ou não, também a gente está vivendo aí num momento tecnológico, está aprendendo, descobrindo a tecnologia. Como que a tecnologia está favorecendo essas crianças pequenas que estão aprendendo agora o que é o mundo no processo de alfabetização e para não ficar longe dos coleguinhas no período de quarentena? Nós temos visto que eles têm respondido muito bem, inclusive algumas crianças que às vezes têm um pouco mais de dificuldade, elas estão se saindo muito bem, porque eles nasceram na era do computador, do celular, então eles estão tendo assim uma resposta muito rápida. Isso é muito bom. Claro que tem algumas crianças que têm mais dificuldade, que precisam da professora estar ao lado, mas, no geral, para o pessoal que já está no fundamental, que está no infantil, na fase de 4, 5 anos, eles estão se saindo bem. Mas é importante o presencial também, porque a fase de alfabetização, eles precisam da professora junto. Então, nós estamos nos preparando para que volte, né, ainda esse ano, vamos ver, eu acredito que talvez outubro nós já podemos receber essas crianças, mas eu acredito que, no geral, um pouco a gente perde do conteúdo e a gente vai ter que repor quando voltarem essas aulas presenciais, mas eles estão respondendo muito bem, E as crianças são muito rápidas. Elas sabem desligar o telefone, elas sabem o microfone, elas sabem ligar, elas já sabem colocar coisas. Quando a professora posta alguma coisa, elas são muito rápidas, elas aprendem muito rápido, né? Diferente da gente, né? Os adultos, às vezes, demoram um pouquinho mais para aprender, eles são muito rápidos. Os professores estão sentindo uma dificuldade nisso. Eu vou passar a bola para a Thaís, para que ela possa fazer a pergunta dela, né? Para começar aqui à noite, por favor, Thaís. Boa noite, dona Roseli. Boa noite para quem está nos assistindo. Na verdade, a minha pergunta ia entrar exatamente nessa atmosfera. O que é mais dificultoso, vendo por uma visão geral, mais dificultoso para as professoras se adaptarem a um tipo de aula que até então não era prevista, ou para os alunos se adaptarem a terem essas aulas? Eu acredito que a dificuldade foi para os dois lados, né? Porque os alunos, eles precisam da presença dos amiguinhos, eles querem a professora perto, eles querem pegar, eles estão na fase do toque. Então, é muito difícil para eles, né? A dificuldade quando a professora vem, chega do lado, pega na mãozinha, olha, vamos, é assim que faz. Então, é a coordenação motora, que a professora tem que estar perto. Então, eles têm essa dificuldade. Às vezes, a mamãe não consegue ficar perto deles a aula toda para dar um suporte. Então, eles têm uma dificuldade nesse sentido. E as professoras, por outro lado, encarar a sala de aula, né? Encarar os pais junto, presenciando essa aula online, preparar o ambiente onde elas vão dar essa aula, tem que ser um ambiente calmo, um ambiente em que as crianças não se distraem com outras coisas, preparar todo um conteúdo para dar de uma forma diferente, porque uma coisa é você mostrar os animais numa aula e outra coisa é você mostrar numa tela de computador. Então,
o cuidado de preparar essa aula é muito maior na aula remota do que na aula presencial. Dr. Silvio Kogo, ele é advogado há 25 anos. Ele é pós-graduado em Direito Trabalhista. Ou seja, a área dele é um pouco mais voltada aos funcionários, às empresas que contratam, certo? E para o pessoal do trabalho. Membro da Comissão de Ética e Disciplina da OAB de Peruíbe. Ele é nosso convidado hoje e está aqui para falar com a gente sobre as mudanças da pandemia e um pouquinho sobre aquela área de atuação. Boa noite, doutor Silvio. Tudo bem com o senhor? Como o senhor está? Boa noite, Eliacom. Boa noite, Thaís, Jonatas. Boa noite, telespectadores. É um prazer estar aqui com vocês para podermos ter esse bate-papo. Primeiramente, boa noite. Estou muito feliz. O meu... Como é que é o nome? Eu já até esqueci o nome. É sósia, não? Como é que é o nome? Xará. Xará, o meu xará, Silvio. Eu tenho até uma música para você, doutor. Eu não me engano, meu coração é corintiano. Mas, enfim, trocando em miúdos, eu queria perguntar para você, para o doutor, eu estou com um problema lá no SBT, que devido a essa quarentena, tem muito funcionário meu que tem mais de 65 anos e que está em casa coçando o saco. E agora eu não sei o que eu faço, eu não posso mandar embora e eu tenho que ficar pagando o salário. Eu queria saber se tem alguma forma legal de resolver esse problema sem que eu tenha que mandar o meu funcionário embora e também não tenho que gastar muito. Está difícil, o condomínio Celebration está muito caro. Boa noite, Silvio Santos. Nunca pensei em estar falando com o Homem do Baú, é sempre um prazer, né? Bom, respondendo a sua pergunta, Homem do Baú, o Ministério do Trabalho editou uma portaria em mês de junho, se não me falha a memória, portaria número 20, né? Que trata dessa questão, né? A questão do trabalhador incluído no grupo de risco. No caso, como você mesmo frisou, aqueles trabalhadores com mais de 60 anos de idade, né? A questão é o seguinte: pode haver uma negociação com o próprio trabalhador, diretamente com o trabalhador, suspendendo o contrato de trabalho pelo prazo legal. Você pode dar férias, antecipar as férias desse funcionário, né? Caso contrário, terá que pagar o salário do trabalhador. Aí não tem como fugir dessa regra, infelizmente. Mas eu sei que o senhor tem muito dinheiro, dono do SBT, isso não vai ser problema. Bem, a minha primeira pergunta para o doutor Silvio é uma pergunta um pouco mais técnica. O direito trabalhista, hoje, por conta da pandemia do coronavírus, ele sofreu algumas mutações. Por exemplo, a medida provisória 936, 927, que são medidas que instituíram as férias, que podem ser dadas com até 48 horas de antecedência, que instituíram a suspensão com o direito ao seguro-desemprego, a redução com o direito ao seguro-desemprego, e depois foram convertidas em lei, certo? Elas, durante 90 dias ou durante 120 dias, ficaram vigentes e deram ao funcionário o direito de garantia de estabilidade por mais um período. A questão que fica para o doutor Silvio, amanhã ou depois, esse funcionário que tinha essa suspensão ganhou o direito adquirido de uma estabilidade. Esse tempo da estabilidade que foi adquirido, se não cumprido, através de todas as normas, de toda a medida provisória, de toda a legislação que foi instaurada por conta da pandemia, tudo isso é novidade, nada disso tem uma jurisprudência, nada disso tem um passado histórico, porque a pandemia é novidade. Como que isso vai funcionar na área do direito trabalhista? Como que os advogados trabalhistas vão interpretar tudo isso que está acontecendo, todas essas medidas provisórias que estão acontecendo por conta da pandemia do coronavírus? Bom, Eliacom, a pergunta é muito pertinente. O que acontece? Após o período de pandemia, acredito que os advogados, aqueles que não estão já se reciclando, se adaptando à nova realidade, o terão que fazer de uma forma muito urgente, sob pena de se tornarem obsoletos para o mercado, né? A questão dos direitos trabalhistas, que porventura foram flexibilizados por conta das medidas provisórias,
né, editadas pelo governo federal, há uma tendência de que essas medidas se agreguem de alguma forma à legislação trabalhista, porque uma flexibilização das leis do trabalho já é uma questão, já que é uma luta antiga, né, da sociedade. Os direitos trabalhistas, eles são da década de 40, então já está na hora de flexibilizar de alguma forma, evidente, garantindo sempre os direitos do trabalhador. Só que esses direitos têm que ser flexibilizados para uma vida sadia da própria empresa, que é quem paga os salários e gera o emprego. Em primeiro lugar, é um prazer recebê-lo aqui, Diácono, e a minha primeira pergunta é justamente relacionada a isso. A igreja já vem recepcionando pessoas que tiveram transtornos nesse sentido, enquanto ao fato de estarem isoladas, em isolamento, e se sentirem solitárias, visto que a igreja é uma fonte ali de companhia, de aproximação entre aquelas pessoas que estão vivenciando o dia a dia dela? Apesar de nós conhecer todos os nossos problemas, estamos juntos aí. Eu quero agradecer de atenção, de imediato, né? Ao convite, ao seu convite, Eleacom, com toda a sua equipe, para a gente podermos estarmos juntos essa tarde refletindo sobre esse momento em que estamos vivendo. Acredito que a sua primeira pergunta será muito importante para os nossos telespectadores que estão acompanhando a cada dia, aos nossos fiéis das nossas paróquias. Eu sou da paróquia São José Operário de Peruíbe, né? Eu sou diácono permanente designado pela igreja, pelo nosso bispo, para exercer os trabalhos pastorais na paróquia São José Operário. Fica aqui no Caraguava, em Peruíbe, onde o meu pároco, o padre Ednei, né, coordena todos os trabalhos junto conosco, incentivando o povo nesses momentos difíceis de pandemia. A sua pergunta me leva a uma resposta. Sim, né? A igreja tem se preocupado com essa questão das pessoas que estão sofrendo, né, problemas até psicológicos nesse período, porque nas nossas comunidades nós temos muitas pessoas idosas, né? Nosso público, os nossos fiéis das nossas comunidades, nós temos muitos idosos. E realmente esse período onde que essas pessoas que semanalmente participavam das atividades das nossas comunidades foram, vamos dizer assim, ceifadas, né? Nesse período de pandemia, aonde a igreja com muita responsabilidade, olhando, obedecendo os poderes públicos da saúde, né? A Secretaria Municipal de Saúde, a Secretaria Estadual de Saúde, a nossa igreja foi bastante, vamos dizer assim, consciente, séria no seguimento dessas normas estabelecidas em benefício de todo o nosso povo. Porque a igreja, essencialmente, ela tem como função levar a esperança. A esperança a todos aqueles que estão desacreditados, estão caídos, estão com angústia, estão sofrendo. A igreja vem ser voz para estas pessoas. E assim tem sido. Nós temos nos aproximado, nós estamos ouvindo, passamos esse período todo desses 6 meses acompanhando essas realidades, acolhendo essas realidades como a igreja mãe, como a igreja que acolhe os seus filhos, né? Que vivem essa experiência de gratuidade para com aqueles que estão com ela. E sem dúvida nenhuma, a igreja vive essa experiência de solidariedade, que é função da igreja, única da igreja, de estar junto com o seu povo, anunciando Jesus, né? Aquele que vem ao encontro do pequeno, aquele que vem ao encontro do mais sofrido, aquele que vem ao encontro daquele que está nas suas maiores dificuldades. E sem dúvida nenhuma a igreja anuncia que Jesus, nesse período, não abandonou seu povo. Jesus a cada dia está sem dúvida nenhuma, né, auxiliando cada um nas suas casas, no seu isolamento e fortalecendo a sua caminhada. Assim tem sido feito com essas pessoas
que estão tendo essas dificuldades, essas pessoas principalmente idosas, vivendo esses problemas na sua casa, a igreja tem acolhido, a igreja tem participado ativamente na ajuda desses seus filhos, desses seus fiéis que tanto necessitam. A minha pergunta para o diácono, para a gente poder tirar dúvida das pessoas que estão em casa, porque tem gente em casa que não sabe exatamente o que faz um diácono. Essa é a minha pergunta. De fato, essa sua segunda pergunta, ela é muito acolhedora e muito interessante, porque de fato as pessoas muitas vezes têm dificuldades de entender o que é o diácono na igreja, né? Então, em breves linhas, eu devo estar dizendo para vocês, o diácono, ele já foi, né, instituído pela igreja, lá no início da igreja, com os apóstolos, né? Eram aqueles homens que eram escolhidos para servir a mesa, servir aquele povo que necessitava. Enquanto os discípulos estavam com outras coisas, o diácono vinha e servia as mesas, ajudava a viver essa experiência de serviço. O diácono é aquele homem que serve, né? Pessoas da comunidade que vêm entregar a sua vida para o serviço. O mestre Birola será apresentado hoje por uma das alunas dele, Thaís de Jesus. Por favor, faça as honras. Vamos lá. Funcionário público há 28 anos, concursado aqui em Peruíbe, mestre geral, 7º dan da faixa preta, de 47 anos, de Hapkido. Cursou e se formou no Círculo Militar de São Paulo pelo grão-mestre Sanjay Park, do 10º dan de Hapkido. Aliás, foi ele quem trouxe o Hapkido para o Brasil, né? Tem o 5º dan de Roijomusu, instrutor de Inhardô, tetracampeão paulista pela Federação Paulista de Hapkido, tricampeão brasileiro pela Liga Nacional de Hapkido. Isso é a academia que é campeão ou é você, Birol? Isso é academia. Os alunos ainda tiveram ainda mais, inclusive você, né? Você participou de um paulista. Você eu tenho aqui. Ainda tenho aqui guardado as minhas medalhas. Eu lembro. Ele é tricampeão mundial também, entre outras medalhas que tem aí a academia e o mestre Birola. Essa é a pequena listinha. Você que é um dos principais representantes da comunidade peruibense, creio que tem muita gente que já passou por você, já teve formação de caráter através dos seus ensinamentos, conseguiu sentir o que é ter uma vitória na vida e não apenas nas artes marciais. O seu trabalho é fundamental para a nossa comunidade. É um prazer imenso tê-lo aqui no Semana 3x4. É um convidado de honra. Tudo bem, mestre? Graças a Deus, muito obrigado. Muito me honra vocês. Fico até encabulado, porque, sim, é a vida que a gente teve. Eu só conheço uma coisa, treinar. Dentro do departamento de esporte, a gente fazia ainda verão na praia, apitava jogo de handball, apitava jogo de vôlei, dava treino de handball. Você treinou também handball, né, Thaís? Acho que handball, acho que eu fiz um ou outro treino, foi sim. Você fez também handball. E a gente usava o Hapkido no handball. Botava a mão, ó, saía por cima do carro, empurrava, pegava a bola e gol. Primeiramente, boa noite, mestre Birola. Boa noite, meu amigo. Pois é, eu lembro bem, eu não fiz Hapkido, mas eu tive muitos amigos que fizeram aula. Eu lembro bem você sempre vinha com a bicicletinha lá, tal, chegava. Para a primeira pergunta, eu vou fazer como o Jonatas mesmo. Você é 5º dan. Dentro do Hapkido, eu sou 7º dan. Já sou um mestre geral. Eu queria saber, desses 7 dans que você tem no Hapkido, qual foi a prova de dan mais complicada, mais complexa que você passou? Exames. Desculpa, eu falei prova. E também aqui em Peruíbe, eu sou liberto na capoeira, sou cordão azul na capoeira. Eu era liberto. Então aprendi um bocadinho mais, a gente abrir mais e temos um estilo próprio. E o X da questão, talvez os exames mais fortes que tem são as apresentações, onde é ao vivo e você não pode errar. Com o mestre Park, a gente podia até fazer de novo o golpe, porque ele conhecia o quanto a gente era preciso, e principalmente nós do Círculo Militar, onde o mestre Park era um pouco mais agarrido, e me pegava a mim e o Marinho, um outro faixa preta, eu era vermelho ainda na época,
para ir nos lugares, porque os caras davam um golpe na Coreia e para eles cercar os caras para devolver o dinheiro. E eu apontava para mim, apontava o marinho de olho azul, e a gente ia junto, desde pequenininho. Então, tinha que fazer a gente um pouco mais, né? Porque a situação necessária que tinha. E o Rapkido consigo mesmo, a gente que entender Rapkido, é um carcará. Pega, mata e come. Entende? Não tem muita fuleira. Apesar de mais giros que a gente ainda... Por isso que ao 7º Dan, a faixa coral, que já tenho alguns anos, né? 8, 10 anos já de faixa coral, pegamos o nosso 7º Dan, a gente procura, não é anexar, e sim a gramática marcial fica maior. Por exemplo, arte marcial. Ah, não, o Rapkido pegou a flutuação do Aikido, pegou a projeção do Judô, pegou a força do Karatê. Não, parado. Arte marcial é o todo. Compreendo? Por favor, não me levem a mal. Falar o reto. Dali que saiu o Karatê, dali saiu o Judô, por exemplo. Morishei Ueshiba, né? O criador do Aikido, aprendeu junto com Yang Sushoi na Coreia, com o mestre Takeda. Aprender como é que é as coisas, né? Então a gente tem que entender que o Aikijujutsu é uma parte inicial para depois começar a arte marcial. E, digamos assim, exames, o mais cabuloso, digo que é a faixa preta. Depois fica tudo mais fácil. Por quê? Apesar que uma faixa vermelha, uma antes da preta, colorida, é sempre um pouco mais agarrido. Dependendo do mestre, os faixas pretas se acomodam mais. Pode notar, na academia, são poucos os que pegam a preta e continuam 3º, 4º. Clarice é 5º Dan, Alfredo é 5º Dan, entende? O Hugo é 3º Dan, o Antônio 3º Dan, o Igor 3º Dan. Bruno saiu agora para o trabalho, mas é 2º, e tenho muitos faixas pretas. Formados são 48 faixas pretas, formados, fora os que seguiram. E muitos pararam, porque a faixa preta talvez é aquilo, né, de faixa preta, e não. Grande Thaís de Jesus! E ele é com Zanelato, o menino prodígio, filho de José Fernandes Aparecido Zanelato, que não sabe jogar dama, mas tem um coração enorme, que não cabe no peito. Eu quero fazer uma pergunta, a ilustríssima Amanda Eufrásio, que canta mais que a saudosa Elis Regina. Amanda Eufrásio, responde para mim qual é a música, qual é a canção que você mais gosta de cantar, minha filha? Que elegância, né? Muito irreverente a sua apresentação, adorei, Jonatas. A música que eu mais gosto de cantar é a que o povo pede. O que eles pedem eu canto com muito amor, com muito carinho. Não tenho uma música preferida. Na verdade, as nossas músicas autorais de trabalho agora, que estão em gravação, que logo, logo estarão nas plataformas digitais, elas são as minhas preferidas, com certeza. É composição de Alex Neves, meu parceiro, que toca violão comigo. E tem uma que... São 5 músicas, 2 regravações, 2 de Alex Neves e uma de Amanda Eufrásio e Alex Neves. Essas eu amo cantar, porque são de autorias nossas. Mas eu gosto de cantar tudo que as pessoas pedem, eu sempre faço com muito carinho. Já teve alguma música que pediram ali de última hora e que não estava no repertório e você conseguiu tirar de improviso ali? Toda hora tem uma que não está no repertório, ele é Mas fazer o quê, né? As pessoas entendem, a gente pega o compositor ou o intérprete e pergunta se dá para fazer alguma outra que a gente tenha no nosso repertório. E as pessoas aceitam tranquilamente. Normalmente nossos shows são muito animados, muito divertidos, tem muita alegria, então é muito tranquilo isso, as pessoas aceitam tranquilamente. Os maiores pontos de apresentação aqui que eu percebo é o Real Beach Burger. Antigamente você cantava bastante no Espeto do Alemão, ali no centro. Quais são os principais pontos que a gente encontra a Amanda Eufrásio hoje para curtir essa música boa, um pouco de MPB, um pouquinho ali de cultura brasileira, nacional, não só local? Existe a Amanda Eufrásio antes da pandemia e depois da pandemia, né? Os meus parceiros, contratantes que sempre me apoiaram o nosso projeto, que nos aceitaram de braços abertos, foi
foram o Espetinho do Ney. Toda quinta a gente fazia antes da pandemia. E por conta da pandemia não pode, porque realmente lá causava uma aglomeração. Era maravilhoso cantar para tanta gente, era uma delícia. E Real Beach Burger, Bistrô Bionda, Padaria Anchieta, Quiosque Mió. De domingo a gente fazia de tarde uma festa deliciosa lá também, no Mió. Então, falando em pandemia, vamos puxar um pouco para esse lado também, Thaís. A pergunta é sua. O que a pandemia fez com os músicos? Ela acabou, assim, atrapalhando mais do que qualquer outra área, porque o músico, ele precisa do público, né? Então, assim, a gente vê que muitas funções, a gente entrevistou muitos profissionais de outras áreas aqui e foram muito afetados. Mas eu imagino quem precisa, de fato, do público, assim. O quão afetados vocês foram, os artistas? 100%, Thaís. 100%. Eu acredito que não só a área artística, mas toda a área que vive de eventos, né, foram muito afetados. A área de buffet também. Na verdade, eu acho que afetou geral essa parte de comércio, de público, que precisa do público. E a classe artística também, como esses outros que eu citei, foi com certeza muito afetada, né? Olha, eu queria dizer para vocês que o artista não é só violão e maconha, até porque eu não toco violão, mas o mais complicado é quando você tem que levar algo que você gosta, que talvez você nem pense que poderia ser uma profissão, levar a sério, porque você tem que fazer o texto, tem que ter o tempo certo para apresentar, você tem, enfim, e você tem que fazer que aquilo funcione no palco, tem que contar, a galera tem que rir. Eu costumo falar, o Yuri sabe, quando você faz um show que ninguém ri, que é o famoso dar água, é como se você estivesse broxando, mas de vez em broxar com uma pessoa só, é com a plateia inteira. É horrível. Eu quando eu faço um show que ninguém ri de nada, eu saio péssimo. Tem uma história, eu vou contar aqui, foda. Não, eu vou contar a história. A gente foi fazer um show em Peruíbe para umas 300 pessoas no show que teve no auditório aí. Eu abri o show, tava na época da Segunda Guerra lá, tava quase estourando a próxima guerra do Irã, Estados Unidos, esse negócio. Terceira. Já foi. Não, é ruim, eu sou ruim de número. Aí, o que aconteceu? Eu fiz as piadas da guerra e a galera, pô, que da hora, né? Então, tá no momento legal, entrou as piadas ótimas, né? Tanto que se eu for contar essas piadas hoje em dia, não vai funcionar. Mas beleza, na época foi legal. Eu saí do palco, chamei o John. Na hora que o John subiu, fez a piada, e ficou esse silêncio mesmo, assim. Aí, caramba, ele saiu do palco, chamou o principal da noite. O principal entrou lá, fez o show dele, beleza. Então, nivelou o show de novo. Só que na hora de voltar pro palco no final do show, o John não apareceu. Eu falei, caramba, cadê o John, né? Aí, tirou as fotos lá com a galera, que foi tirar foto com a gente. E do nada apareceu o John. E aí, John, o que aconteceu, mano? Eu fui cagar. Não cagar nada, ele tava com vergonha. Mas esse sentimento que ele teve, acontece, mano. Quando você vai mal, eu acho que assim, a gente como comediante é como se fosse qualquer profissão, menos médico, né? Porque se médico errar, fica zoado, né? Mas se a gente errar, não é o fim do mundo, mano. A gente garimpa o que a gente fez e tenta melhorar no próximo. É igual aquele show do Oscar Filho, que ele disse. Mas foi Oscar Filho. Ele estava contando a piada ali no meio do show, tal, alguém se levantou, daqui a pouco outra pessoa se levantou, mais um se levantou, daí ele virou e falou, para todo mundo que tá saindo, muito obrigado, né? Deu o último que se levantou, virou e falou, a nossa mãe morreu. Pronto, acabou com a graça do sujeito. Assim, não, ouve as piadas aqui, que daí você vai chegar menos triste lá, pelo menos, tal. Não sei, eu tô falando isso agora, né? Mas no momento ali deve ser foda, quebra as pernas, né? Você tá fazendo piada, minha mãe morreu. Você... Mas então, voltando onde eu tava, você pode fazer uma zoeira. Mas depois que o cara vai embora, né? Depois que o cara saiu. Depois que o cara vai embora, o cara saiu, ele falou assim: bom, agora vamos para minhas piadas de velório. Aí começa a contar piada de humor. Muito bom. Esse foi o Humor de Garagem aqui no Semana 3x4. Yuri Becks, Jonatas Versolato. Quem mais está lá no Humor de Garagem mesmo? Tem mais um integrante, mas tem alguns convidados que aparecem de vez em quando, não é?
Exatamente. O outro integrante é o André Leal, do Guarujá. E os convidados é sempre elenco rotativo. A gente traz comediantes que estão em nível nacional, como o Jansen Serra. A gente tem alguns outros nomes já na lista de espera em segredo, né? Porque não pode estragar a surpresa. E também vários outros comediantes iniciantes que pedem também espaço. A gente abre para eles fazerem alguns minutinhos no nosso show. Muito legal. O Humor de Garagem é um projeto aqui de Peruíbe que está se estendendo aí por toda a região, por todo o estado, trazendo comediantes, trazendo novos nomes para o humor, para poder dar aquela alegria, aquela animada na gente e promover também o nome da cidade no Brasil afora. Vamos terminar com o som do Yuri Bex. Eu quero deixar bem claro aqui que eu não tenho absolutamente nada a ver com que esse rapaz vir a cantar aqui, tá bom? Estou me eximindo de qualquer culpa. Yuri Bex com vocês, senhoras e senhores. Muito obrigado pelo espaço. Eu gostaria também de deixar, então, a opção de escolha para vocês. Eu tenho 3 músicas que eu gostaria de trazer. A música da mãe, a música do pai, da avó ou a do Gugu. Vocês podem escolher. Eu falei 3 é 4. Sou ruim com o número, já falei. Jonatas escolhe, né? Jonatas que tá mais acostumado, escolhe aí. Ele vai me fuder. Aí depende do nível que vocês querem. Vocês querem um negócio mais pesado, um negócio mais leve? É um programa de família, é melhor um negócio mais leve, né? Então canta da avó. Canta da avó, que é da hora. Da avó, legal. É porque eu falo assim nos shows que a minha avó, ela tem problema de Alzheimer, né? E eu tinha algumas coisas que eu carrego, né? De culpa da vida, alguma coisa que eu fiz, que eu gostaria de contar para os outros e dessa forma eu precisava escolher uma pessoa para eu desabafar, né? Lembrei da minha avó, ela tem Alzheimer. Então eu conto para ela não vai lembrar e vai ficar por isso mesmo, né? Então eu peguei um dia, coloquei ela sentada na minha frente e comecei a contar para ela as coisas, mais ou menos assim. Essa parte você corta, porque é só a introdução. Oi, vó. Já botei maconha no cachimbo da senhora. Por isso deve estar com amnésia até agora. Mas que bom que a senhora não vai me julgar. Até porque tu nunca vai lembrar. Oi, vó. Eu já fiz troca com o menino da escola. Eu já chupei o cara pra poder ganhar uma bola. Mas que bom que a senhora não vai me julgar. Até porque tu nunca vai lembrar. Oi, vó. Você acredita quando eu terminei, ela virou pra mim e falou: chupou o menino da escola. Diego, pergunta. A gente tava falando do Mundial FIFA, onde o São Paulo é 3 vezes campeão. A gente tá falando do Mundial FIFA, onde a FIFA promoveu um formato totalmente distinto em 2000, que nunca mais foi reprisado. O Corinthians foi campeão em cima do Vasco na final. Um empate, onde o Edmundo jogou pra caramba e no empate o Corinthians ganhou nos pênaltis. E a FIFA também promove todos os anos esse novo formato de Mundial, que até 2003 ou 2004 é considerado intercontinental, mas hoje é reconhecido como Mundial. Alguns mundiais não foram feitos pela FIFA, mas tiveram seu prestígio no século passado. É o caso, por exemplo, do Mundial do Botafogo. Botafogo esse que foi tricampeão mundial em 67, 68 e 70. Um timaço gigantesco que o Botafogo tem uma história muito bela com o futebol, né? O caso do Fluminense, campeão em 1952 da Copa Rio, que era o Mundial da época, e o caso do Palmeiras, campeão do Mundial de 1951. A questão que fica é, Diego, será que amanhã, daqui a pouquinho, vão mudar de novo o formato e daí todo mundo vai ficar sem Mundial de novo e vai ficar todo mundo no mesmo barco do Palmeiras, tendo que disputar um campeonato que é impossível de ganhar contra times milionários, bilionários aí, Europa afora? O Mundial é uma questão muito engraçada, né? Porque se você for colocar todo mundo que foi campeão, vai sair campeão assim a rodo, né? Aqui no Brasil.
o Botafogo tinha uma esquadra violenta, né? Jairzinho, Pantera Negra, tinha muita gente boa no Botafogo, muita gente boa. Os clubes do Rio, eles tiveram o seu ápice, né? O Fluminense, do Renato Gaúcho, antes até teve muita gente também que jogava lá, né? A época do Casal 20, né? Do Pó de Arroz, né? O Vasco também tem lá a sua história, apesar que hoje está completamente mal das pernas, né? Coitado do Vascão. E o Flamengo agora voltou, mas o Flamengo, a questão do Zico, tudo, né? Enfim, vai sair campeão mundial a rodo. Só que o Mundial é uma coisa muito louca, porque a FIFA mudou o formato, né? Esse ano a gente não vai ter Mundial, inclusive. Se não me falha a memória até. O Mundial agora de 2021, ele vem com um formato completamente diferente. Vai ter fase de grupos. Depois da fase de grupos vai ter um mata-mata. E aqui no Brasil classifica, se não me engano, os últimos 5 campeões, os 5 clubes mais qualificados, ou os últimos vencedores de Sul-Americana e Libertadores. Eu sei que o Flamengo já está nesse Mundial, porque venceu a Libertadores, a última agora, né? De 2019. 2020 ainda está rolando e vai acabar só em 2021. Então, mas é fato que, por exemplo, vai ficar completamente diferente, mais difícil para o brasileiro ganhar. Porque você pega, por exemplo, o Flamengo, que é o time do momento agora, o Flamengo cai num grupo com Bayern de Munique, Manchester City, vamos pegar os últimos campeões, Liverpool, o Real Madrid ganhou as últimas 3 Champions, aí você tem também o Barça e o Bayern, acho, né, que são os últimos, assim, que me vem à memória da Champions. Você pega esses 3 e coloca no grupo com o Flamengo. Vai ficar muito difícil. Tudo bem, o Flamengo pode bater de frente com o Liverpool, e quase ganhou, inclusive, né, o Flamengo jogou muito bem contra o Liverpool, mas, enfim, na minha opinião, o Rodrigo Caio fez aquilo que ele mais sabe fazer, que é falhar, e aí o Liverpool foi lá e fez o gol. Mas, fica muito difícil, por exemplo, o Flamengo jogar contra o Real Madrid. Vai colocar o Rodrigo Caio para marcar o Benzema, você vai colocar os jogadores do Flamengo para marcar Modric, Casemiro, o Sérgio Ramos vai marcar o Gabigol. O Gabigol não vai jogar, cara, porque o Sérgio Ramos é um dos melhores zagueiros do mundo. Então, é um negócio muito complexo. É impossível. Thaís, última pergunta é sua, pra gente encerrar o Semana em 3x4 de hoje, hein? Olha lá, essa é uma pergunta que, na verdade, eu estou fazendo para todo mundo que vem vir aqui sendo entrevistado. Então, a minha pergunta é relacionada a você e a sua profissão. Da onde veio a vocação, a vontade de ser um jornalista? Onde que surgiu? Quando? Já nasceu assim com essa vontade? Ou foi algum fato histórico que o colocou nesse caminho? O que o fez procurar essas vias? Gente, essa é uma história muito engraçada, né? Quem me conhece sabe que eu não amo uma converso até com quem eu não conheço, sem problema nenhum. Eu sou o único aqui de casa que faz isso, inclusive. Mas... Deixa eu só fazer uma observação antes de você seguir. Pode falar. Diego e eu nos conhecemos antes da faculdade ainda. Então, um belo dia a gente resolveu que ia fazer inscrição dentro da faculdade, a matrícula. A gente já tinha passado no vestibular, ele para jornalismo e eu para engenharia mecânica. Acabou que nos encontramos no ônibus indo para Santos, né, que era na Santa Cecília. O bom e velho preto, o bom e velho 910. O Diego se tornou o guia de todo mundo. Por quê? Porque ele conversava com todo mundo, descobriu que todo mundo ao redor estava indo fazer matrícula e não, vamos parar ali, que não sei o quê. Foi comparado ao Thiago Leifert, do jeito que ele falava. Não sei se você lembra, Diego, mas, foi muito... Essa cena, assim, ainda tenho, sabe? Muito fresca, assim, na minha mente. Foi engraçado, né? Nossa, essa história eu lembro também. A gente pegou um ônibus em Santos que não ia para o Santa Cecília, só que o ônibus ia descer na costa inteira, ir na praia e subir a Conselheiro. E eu já tinha morado em Santos, sozinho, lá em 2011, né? Era 2012 ou 2012, né? Isso daí, se eu não me engano. Aí, o que aconteceu? Eu falei, Thaís, tudo, eu falei, putz, esse ônibus vai demorar muito. E você tinha um tempo para chegar na faculdade, exato, né? E aí eu falei pro pessoal, vamos descer aqui, vamos seguir reto.
um misto de sorte com um pouco de GPS, a gente saiu na cara do Santa Cecília. Para quem não conhece Santos, você tem a Ana Costa e a Conselheiro Nébias, né? A Ana Costa tá ali no canal 2, se não me falha a memória, tipo 3, por aí. E a Conselheiro, 2 ou 3. E a Conselheiro já é praticamente canal 4. Entre o 3 e o 4. Entre o 3 e o 4 ali. E nós andamos, e tipo, aí eu falei, vamos descer aqui, vamos reto. A gente saiu exatamente na Rua do Santa ali. E falei, foi um negócio muito louco. Essa experiência foi maravilhosa. E no final das contas, a gente foi embora, cada um sozinho, né? Porque cada um foi fazer uma coisa ali na faculdade e só se viu depois. Mas enfim, é uma história muito louca. Além dessa, né, que eu carrego. Eu nunca pensei em ser jornalista, por incrível que pareça. Nunca. Eu tinha aquele sonho de... Quando eu era criança, eu queria ser vendedor de loja de carro. Não me pergunte por quê. Aí depois eu fiquei com aquela coisa de ser médico. Vou ser médico. Eu assisti até o E24, um programa que passava na Rede Bandeirantes, que falava sobre tratamentos, primeiros socorros. E aí eu fui fazer marketing, porque o meu pai é vendedor, eu sempre fui muito comunicativo, eu comecei a fazer marketing. Só que, gente, eu descobri que criação é um negócio assim que eu não levo a manha nenhuma. Eu e o Photoshop, nós não temos um relacionamento bom. Aí eu larguei a faculdade. Deixei, obrigado, gente. Passou 1 ano e meio, veio na minha cabeça assim, eu amo futebol. Naquela época eu jogava um jogo que eu era técnico de qualquer time no mundo e podia montar as coisas, muito legal. O Jonathan deve jogar, inclusive. Aí, do nada eu falei, amo futebol, tenho o sonho de conhecer os estádios na Europa, de graça. Né? Tenho o sonho de conhecer os estádios de futebol e o jornalismo pode me proporcionar isso de graça. Vou fazer jornalismo, por que não? E aí entrei no jornalismo com a motivação de ser jornalista esportivo. E aí cheguei a fazer faculdade, parei por conta de condições financeiras, todo mundo, né? Às vezes tem problemas durante a formação. E voltei 1 ano e meio depois, e aí consegui me formar, conheci pessoas maravilhosas na faculdade, consegui meu estágio. Logo no meu primeiro estágio atuei no esporte. Hoje não estou no esporte, estou trabalhando num mundo completamente diferente, que é o mundo de redes sociais e influenciadores. É um mundo muito legal, muito, completamente diferente. É assim, literalmente eu não sou dessa geração, mas eu vou aprendendo todo dia alguma coisa nova. Fui infectado pelo vírus do jornalismo. Quem falar mal da profissão, eu converso, eu tento entender. Eu sou totalmente feliz, sabe? Eu escolhi a profissão dos sonhos mesmo, literalmente, uma vocação. Sensacional. E com o Diego Palma encerrando, nós encerramos aqui também o Semana em 3x4 de hoje. Eu vou pedir para o Jonatas passar o serviço dele, por favor, Jonatas. Eu queria agradecer todo mundo que assistiu e pedir para a galera, né, que quiser me seguir lá, é @JonatasVersolato no Instagram ou Jonatas Versolato no Facebook. E agradecer também o Diego, né, cara, porque, olha, esse programa foi muito interessante. Eu acho que a gente tem que marcar mais para conversar mesmo, porque o assunto não acaba, não para. Futebol, jornalismo mesmo, é uma coisa que é extensa. Thaís! Primeiramente, agradecer a presença do Sr. Diego aqui, né, que se disponibilizou para aparecer no Semana em 3x4. Agradecer a todo mundo que está assistindo a gente. E é isso aí, até a semana que vem com uma próxima entrevista. E brigadão mesmo, hein, Diego, pela força aí. Gente, eu quero agradecer também muito ao convite, eu fiquei muito feliz, eu não podia recusar, nós somos amigos de longa data, né? Bem, a Thaís lembrou daquela época de vestibular no Santa, 8 anos atrás. Eu quero agradecer muito o convite, dizer que eu estou à disposição, sempre que quiser chamar eu venho, não tem erro. E aí depois da pandemia a gente marca uma física para dar risada. E eu queria mandar um abraço pro Milton Neves, que é muito amigo do Jonathan, inclusive. Tá bom? Que barbaridade! Grande Diego Palma! Com o Diego Palma, nós encerramos o Semana 3x4. Nos acompanhem na BSTV, canal 11 da NET, canal 1.3 da SAT, pelo www.bstv.com.br
tá aqui embaixo no seu vídeo, e pelo facebook.com/semana em 3x4. Até semana que vem, às 11 da noite na TV, à meia-noite no Facebook. Tchau!